Olá a todos, bem-vindos ao nosso complemento da discussão que tivemos sobre o filme deste mês de abril de 2023, que foi o Nada de Novo no Front, um filme bastante premiado, né? Im Westen nichts Neues, um filme alemão, com produção alemã, norte-americana e britânica, de 2022, que foi vencedor de vários prêmios pelo mundo, incluindo aí alguns Oscars, né? E dirigido pelo Edvard Berger, né? E está disponível ali na Netflix, né? Um filme bastante comovente, um filme não muito fácil de ser assistido, de ser acompanhado, um filme muito duro, né? Retratando não somente os horrores daquilo que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial, ou melhor dizendo, na época, a Grande Guerra, né? O mundo mal sabia que estava se preparando para também uma Segunda Guerra Mundial, né? Mas um filmaço, um filme de muita qualidade, um filme bastante denso, bastante marcante, e que me agradou particularmente dentro das sugestões que vocês vêm enviando aqui para a gente fazer os nossos encontros de cinema e psicanálise, justamente por ele ser um filme visto da perspectiva dos perdedores da guerra, que foi o Império Alemão, né? Ele, na verdade, traz os horrores também, né, da juventude alemã, a juventude sob o Império Alemão, mostrando aí etapas e uma série de aspectos que levaram à deflagração da Primeira Guerra, menos do aspecto histórico, mas especialmente por essa questão do impacto que o filme teve em relação aí à juventude, em relação aos adolescentes que eram enviados para o campo de batalha. Aí sim está a grande pegada que nos dá uma perspectiva muito interessante aí para acompanhar este filme, né? Quando a gente discutiu, há um vídeo aí no YouTube, no nosso canal aqui, para uma análise mais expandida, uma análise mais calma, mais tranquila, que foi durante o nosso evento de cinema e psicanálise, né? Nós estivemos falando exatamente de um filme sobre quatro possíveis perspectivas, né? Pelo menos a gente dividiu dessa maneira, né, para compreendermos um pouco o recado trazido pelo diretor e o recado que traz este filme. Um filme baseado no romance que a gente vai comentar daqui a pouco a respeito dele, né? As condições para a guerra foi o preâmbulo de abertura desse filme e do romance original, aquelas condições que permitiram com que não somente a mocidade, a juventude do país fosse convocada, né, para a guerra, mas com o detalhe do patriotismo, do nacionalismo, de um sentimento de orgulho nacional, de estar servindo a pátria, de estar servindo aos líderes, de estar servindo aí particularmente no Império Alemão, comandado, né, o idealizado ali, encarnado esse ideal de pátria na figura do Kaiser, né, do governante do Império Alemão da época, né? Então, o primeiro tempo a gente falou sobre as condições para a guerra. Num segundo tempo, a gente vê que o filme nos conduz diretamente para as trincheiras, para a barbárie, para os horrores da guerra, né? Aqueles jovens, então, que tinham um futuro pela frente, aqueles jovens entusiasmados pelo sentimento nacionalista, enfrentando ali a barbárie dos campos de guerra, das trincheiras, da luta corpo a corpo, numa guerra que, durante
meses e às vezes até anos não avançava em nada, era uma luta encarniçada, envolvendo milhões de pessoas nos seus vários frontes, e sem que, nesse campo aí, no caso do território francês, que o filme retrata bem, havia um avanço mínimo ou quase nenhum das tropas alemãs. E o filme nos leva a ver a imagem que esses jovens passaram a encarar, a imagem da barbárie, da guerra, da destruição, da desolação, dos crimes, dos assassinatos, né? E, nesse sentido, o filme passa para a gente um terceiro ponto, uma terceira perspectiva, que é justamente a partir dos senhores da guerra. O filme vai mostrando, de um lado e de outro, tanto os movimentos para decretar a guerra, como os esforços para fazer o armistício, com o detalhe de que os senhores da guerra, os poderosos, os comandantes, né, nunca estavam lá no campo de batalha. Lá quem estavam eram os jovens, oferecendo-se à morte. Tá? Nós falamos aqui da perspectiva de que eles estavam confortavelmente em seus gabinetes luxuosos, em seus restaurantes luxuosos, em seus vagões de trens luxuosos, com todo o conforto, comendo iguarias finas, né? E isso faz um contraste que passa uma mensagem, que passa um recado muito atualizado, muito importante a respeito desse filme, né? E, finalmente, o ponto que a mim me parece ser a grande pegada, o grande recado desse filme, né? É o efeito sobre o futuro de toda uma geração. Né? A gente pensa em termos de um futuro que foi mutilado, o amanhã desses jovens que foi devastado, né? E, nesse sentido, interpretamos a guerra como não exatamente apenas do ponto de vista de um conflito entre nações oponentes, nações com alguma querela territorial, de poder, de poderio econômico e político. Não. Estamos falando que, seja de qual lado for que você observar a guerra, qualquer que seja o vencido ou o vencedor, o derrotado ou o vitorioso, a guerra atende aos anseios, às ganâncias, às ambições, aos apetites filicidas encravados no inconsciente da história da humanidade, seguindo e acompanhando bastante os pensamentos bem pioneiros, né, de Freud a este respeito. Tá? Nesse sentido que a gente fala, então, de toda uma geração que não somente foi massacrada e morta nos campos de guerra, nas trincheiras, mas os que sobreviveram absolutamente perdidos em relação ao amanhã, sofrendo as neuroses de guerra, que hoje em psiquiatria nós chamamos de TEPT, né, de transtornos de estresse pós-traumáticos, e dessa forma o filme nos conduziu de uma forma muito brutal. Um filme muito interessante de ser visto, muito didático, ainda que, voltamos a dizer, é bastante penoso, bastante duro de assistir, com cenas muito fortes e toda uma narrativa pesada, retratando fielmente, né, a visão do autor do romance e do diretor Werner, né, a respeito dos horrores da guerra e desses efeitos. Tá? Assistam o vídeo. Tá? Aqui hoje o nosso recado é apenas para lembrar um pouco a respeito de livros e bibliografias afins que nos inspiraram na nossa análise e que são pontos de referência importantes, interessantes, né? Tanto do ponto de vista psicanalítico, especialmente, não é o nosso encontro, é um encontro de cinema e psicanálise, como do ponto de vista da perspectiva literária e também da perspectiva social e histórica. Né? Nesse sentido, os textos de Freud, que eu remeteria a vocês, que eu recordaria sobre o valor e a importância da leitura, temos justamente aí textos vividos por Freud, escritos por Freud, que viveu os horrores da Primeira Guerra, né? Freud já vivia em Viena, e o Império Austro-Húngaro foi o deflagrador, né, da guerra, foi junto com o Império Alemão,
foi aquele que tomou a iniciativa de decretar a guerra, né? Então, nesses tempos duros, difíceis, Freud ficou sem pacientes, sem muitos pacientes, toda a economia de um país paralisada, né? E foi um tempo também que Freud já começa a publicar várias das suas reflexões, que vão redundar posteriormente em grandes escritos e grandes contribuições da leitura freudiana para a compreensão do que foi ali o ocaso da modernidade e a inauguração das condições que levaram à pós-modernidade e à contemporaneidade. Então, 3 textos de Freud escritos durante a Primeira Guerra Mundial. Nós falamos de guerra e morte, temas da atualidade, foi publicado em 1915, né? A transitoriedade, uma reflexão sensível de Freud a respeito da finitude da vida, a respeito da morte, né? E uma carta que está ali nas obras completas também, uma troca de correspondências entre Freud e Dr. Frederik von Iden, um holandês, que foi correspondente de Freud. Nesses 3 textos, a gente sugere uma leitura a respeito do grande pensador que foi Sigmund Freud, não somente como pai da psicanálise, como criador de um novo método de tratamento e um novo campo de conhecimento, mas também como um pensador de seu tempo, um pensador acerca das causas da humanidade, né? O texto que veio a seguir no Entre Guerras de Freud foi o Porquê a Guerra, Warum Krieg, né? 1933, é uma correspondência trocada a convite da Liga das Nações, um convite que foi feito para Albert Einstein, o grande físico, a notoriedade já de seu tempo. A Liga das Nações, precursora das Nações Unidas, solicita a Einstein que escolha alguém para trocar uma correspondência a respeito de como prevenir a guerra, como findar as guerras, né? Um mundo horrorizado e se reconstruindo após a carnificina e a devastação que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, temos ali uma troca de correspondência. Einstein escreve a Freud e Freud responde a Einstein. É um texto muito arguto, muito de bases muito importantes, né? A preocupação desses 2 grandes homens de seu tempo e seus respectivos campos de pesquisa e de conhecimento. Por que a guerra, portanto, está ali também nas obras de Freud, tá? E para aqueles que se dedicam realmente à matriz básica, os fundamentos do pensamento freudiano e a sua contribuição para a compreensão do coletivo, do social, da história, né? Nós temos os clássicos de Freud, né? Totem e Tabu, publicado um ano antes do estouro aí da Primeira Guerra Mundial, o famoso clássico Mal-Estar na Cultura, leitura indispensável, né? E ainda que não conclusiva a respeito de tudo, mas a abertura permitida pela reflexão de Freud em Mal-Estar da Cultura continua atual e continua indispensável como ponto de partida para um pensamento psicanalítico a respeito dos nossos tempos, né? Inclusive, né? E o grande ensaio de Freud, Moisés e a religião monoteísta, em alguns dos seus trechos, em alguns dos seus capítulos, Freud faz incursões a respeito da filogênese humana, da história humana, da ancestralidade humana e dos apetites de violência que marcam a história dos povos e das nações. Moisés e a religião monoteísta, o ensaio que mais agradava a Freud, escrito já no final de sua vida, publicado, inclusive, pós-mortem, né? Um texto de fundamental importância também, e bastante válido para os estudiosos aí da psicanálise. Tá bem? Do ponto de vista de autores mais contemporâneos, de autores incluindo os brasileiros, né? Um clássico que nós temos é justamente Violência e Psicanálise, de Freire,
um livro dos anos 80 que continua válido, continua como um ensaio de grande potência reflexiva, especialmente na medida em que o Jurandir Freire consegue tematizar, indagar a respeito de qual seria um estatuto metapsicológico da violência nas suas mais variadas formas, né? Então, um livro com alguns fundamentos muito interessantes para serem lidos, recomendamos, deve estar em edição esgotada, é possível, entretanto, encontrar em livrarias virtuais e no mercado de alguma forma, de alguma maneira, nesse sentido, né? Temos do Joel Birman, a minha sugestão continua sendo, então, Cadernos sobre o Mal, uma reflexão também metapsicológica e a respeito do estado de terror sobre vários aspectos que estamos vivendo, que vivemos de fato, tá? Nesse sentido. Cadernos sobre o Mal, uma reflexão importante aí de Joel Birman, um livro publicado em 2018. Tá? Guerra, Catástrofe e Risco, do Joel Birman com a Isabel Fortes. Uma leitura interdisciplinar do trauma já nos traz aí algumas questões especificamente brasileiras também no que toca às fronteiras entre a guerra civil, o risco, a catástrofe, o trauma, né? Fica esta possibilidade de pensamento. É um livro também pequeno, mas de grande profundidade, com bases muito interessantes aí para serem vistas e serem colocadas, né, para o nosso pensamento. Tá? Guerra, Catástrofe e Risco, Joel Birman e Isabel Fortes. Tá bem? E, finalmente, um livro que eu já comentei a esse respeito, inclusive no ano passado, quando nós estávamos discutindo Tarantino, a questão da violência, e o filme Os Oito Odiados, né? Homo Férox, do jornalista Reinaldo José Lopes, um livro escrito de uma maneira bastante agradável, eu diria até bem-humorada, mas é uma incursão pelo campo da ciência, pelos campos da antropologia, da paleoantropologia, da paleologia, né? As origens da violência humana e algumas reflexões sobre aspectos históricos, né, do Homo sapiens no seu trajeto enquanto humanidade sobre a face da Terra, né? Homo Férox, do Reinaldo José Lopes, muito boa, muito válida aí a leitura. Né? E, finalmente, mas não por último, né, não poderia deixar de reforçar aquilo que falamos na nossa leitura, o livro Nada de Novo no Front, né, do Éric Maria Remarque, que é o autor do livro, do romance, né, lançado ali em 1928, que comoveu o país, né, porque foi lançado exatamente após a Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, e se tornou rapidamente um best-seller, traduzido para vários idiomas e publicado aos milhões. Um livro que vendeu impressionantemente, comoveu o país e, ao mesmo tempo, despertou a ira dos nacionalistas, dos nazistas alemães, o nazismo em franca ascensão, no entreguerras, inclusive a Primeira Guerra Mundial, sabemos que lançou bases, lançou pré-condições para o desencadeamento e o estouro da Segunda Guerra Mundial em 1938. Né? Então, foram essas aí as sugestões que nós tivemos a respeito de literatura, livros consultados, o romance que deu origem ao filme fica como uma sugestão, né? E aqui vão algumas dicas de filmes relacionados à guerra. É interessante que este próprio romance deu origem também a outras versões cinematográficas, tá? O All Quiet on the Western Front foi um filme lançado nos Estados Unidos, dirigido pelo Lewis Milestone.
em 1930. No Brasil, ele foi chamado de Sem Novidade no Front, ou A Oeste, Nada de Novo, um filme que ganhou 2 Oscars, né? E, inclusive, está disponível para a locação no Apple TV. Tá? É um filme histórico e é uma outra versão deste mesmo filme agora que nós estivemos assistindo neste ano, o filme de 2022. Existe uma outra versão norte-americana e britânica, de 1979, com o mesmo nome, All Quiet on the Western Front, né? No caso, dirigido pelo Delbert Mann, de 1979, né? Vencedor de prêmios, ganhou 3 Primetime Emmy, né? Mas não consta, até onde a gente pôde pesquisar, não consta lançamento dele no Brasil, nem disponibilidade nele em algum canal de streaming. Né? Mas fica aí a menção de um filme que já foi baseado também neste mesmo romance, contando a mesma história sob a perspectiva de outro diretor. Né? O Pássaro Pintado é um filme que está disponível no Look, e há um link também avulso disponível para visualização. Eu não tenho certeza se é um site ucraniano ou russo, mas existe disponível, podemos depois compartilhar o link para assistir. Um filme ainda mais duro de ser assistido, mas que captura particularmente, a partir do olhar de uma criança, os horrores da guerra. Né? O filme acompanha a trajetória de uma criança que tem a sua família destroçada, destruída, assassinada durante a guerra, e ele é apartado dos seus, e a perambulação dele pelo interior do país, nesse filme fortíssimo, né? É uma produção tcheca, eslováquia e ucraniano, né? Na direção de Václav Marhul, né? Que é um diretor tcheco. Um filme de 2019, fica a dica, fica a sugestão também. Né? Sobre guerra em geral, o filme mais mencionado, um clássico, né, que foi bastante citado, é Glória Feita de Sangue, ou também Horizontes da Glória, com este nome, que está disponível na Apple TV para locação, com um detalhe de curiosidade, que além de ele trazer o protagonismo do Kirk Douglas, né, como personagem principal, o diretor é o Stanley Kubrick, né, curiosamente, que veio a se tornar bastante famoso a partir da década seguinte. Esse filme é de 1957, é um clássico sobre a guerra e que vale a pena ter em mente, vendo oportunidade, vale a pena ser assistido. Né? Dunkirk, vindo já para um tempo mais contemporâneo, né? É um filme de 2017, já foi tema de um encontro de cinema e psicanálise nosso, está aqui no Luz, Câmera, Pulsão. É o filme do Christopher Nolan, inglês, né? Disponível na HBO Max. Né? E também para locação, ele está disponível na Apple TV e no canal da Amazon Prime. Tá? Dunkirk, mostrando aspectos da Segunda Guerra, o desembarque da Normandia, o famoso dia D, né? A preparação para a virada e para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Né? E de 2019, o filme 1917, de direção do Sam Mendes, bastante premiado, uma produção britânica, portanto, e está disponível para locação em vários canais, na Claro Vídeo, na Amazon Prime, na Apple TV. Tá? Então, com isso, assim, há vários outros, é claro, a guerra é um tema que foi visitado por variados diretores em vários momentos, bastante tematizado no cinema, mas essas recordações ficam mais próximas aí do que a gente queria comentar, tá? A respeito de filmes congêneres, filmes que retratam
as situações das guerras em momentos distintos da humanidade, né? Como bônus, não exatamente filmes de guerra, mas mostrando aspectos da natureza beligerante do homem, do Homo sapiens, tá? Eu vou estar mencionando para vocês Machuca. É um filme chileno, produção chilena-espanhola, a direção é do Andrés Wood, tá? A infância e a adolescência que também foram sequestrados pela imposição de uma violência aparentemente ideológico-política, né, dos adultos, da geração de adultos, né? No caso, esse filme retrata as condições ali de implantação da ditadura chilena, da ditadura de Pinochet, sangrenta, como todas as ditaduras acabam sendo, por definição, violentas e sangrentas, né? É um filme que mostra, do ponto de vista de adolescentes, de crianças e adolescentes, num país polarizado, né, em todo o país rachado ao meio, entre apoiadores do militarismo, nacionalismo e apoiadores do pensamento progressista e de esquerda. O país absolutamente rachado. Talvez isso faça lembrar algum outro país contemporâneo, né? E algum fenômeno contemporâneo também. Mas o preço que as crianças e adolescentes pagam pela polarização extrema que, desde então, a gente tem observado em crescente incremento mesmo na história do mundo. Machuca, né, parece-me que, infelizmente, saiu do catálogo Netflix, mas estaria disponível para locação nos canais de streaming também, tá? E o segundo bônus que eu deixo com vocês, o delicioso, fantástico filme, né, do Damián Zifrón, argentino, né, de 2014, Relatos Selvagens, né? Já foi tema do nosso cinema e psicanálise também, tá? Que são 6 pequenos contos urbanos muito bem humorados sobre como a guerra pode estourar a qualquer momento nas relações urbanas, nas relações interpessoais, né? Porque ela está dentro de cada um de nós, né? Então, está fora de catálogo no streaming, mas há versões no YouTube disponível e para compra na Apple TV também está ali disponível, né? Então, é isso, gente. Fica aí dado o nosso recado aí a respeito desse filme, desse belíssimo filme, Nada de Novo no Front, né? Deixamos aí com vocês as indicações de leitura, as indicações de filme. Sugerimos que deem uma olhada com o tempo na nossa análise estendida, uma análise de uma perspectiva bastante freudiana, né? Ainda que a gente mencione também outros autores, né? E fica aí a dica e a sugestão para a reflexão de vocês, tá? Nada de Novo no Front, assistam, reassistam, né? E espero que tenham gostado das indicações de leitura e de filmes, e até o próximo momento nosso. Um grande abraço.